Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vamos esperar aí, pessoal, entrar na nossa live de hoje. Tiago Bill, que bom você aqui. Me fala se vocês conseguem me ouvir. Eu vi que a professora Cândida, que é a nossa convidada de hoje, já entrou aí. Eu vou a professora Cândida para conversar com a gente. Vocês me ouvem bem? Eu consigo ver o corredor. Aê! Maravilhosa, boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite, pessoal. Tudo Marizão. bem? Marizão, tá, Maurício Fabad. Gente, muito boa essas lives para ver todo mundo de novo. Que Cândida, delícia. vou fazer uma brevíssima apresentaçãozinha rápida, só porque a gente grava, né, as lives e elas vão ficar aí na memória da Casper, então é interessante no começo do vídeo a gente contar um pouco o que a gente está fazendo aqui e quem está aqui com a gente hoje, tá bom? E depois eu já passo a palavra para você, já te agradecendo por você ter topado conversar com a gente hoje. Pessoal, boa noite, então. Eu sou a professora Michele, eu sou coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas, o CIP, da Casper Libero, da Faculdade Casper Libero, e a gente está fazendo todas as segundas e agora terças, no segundo ciclo, né, segundas e terças, às 18 horas, essas lives para conversar sobre o futuro da comunicação pós-pandemia, durante, né, e pós-pandemia. Essas lives, elas são uma parceria do CIP com o Núcleo Editorial, então a gente está transmitindo no Instagram aqui da revista Esquinas, e depois as lives ficam gravadas, e o pessoal da revista Casper faz uma reportagem, uma matéria com as lives, e publica no dia seguinte, e aí o vídeo fica na íntegra disponível no YouTube, e também nessa reportagem da revista Casper. Então a live de hoje a gente vai conversar sobre arte e mídias sociais em tempos de Covid. A gente vai conversar com a professora Cândida Almeida, e eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Cândida, enquanto as pessoas vão chegando aí e mandando 1000 corações para você, Cândida. A Cândida é professora, a Cândida é professora de comunicação, arte e design. Ela é mestre e doutora em comunicação e semiótica, e desenvolve pesquisa na área de artes digitais, design, poética, semiótica persiana não, né? Persiana. Persi mandou um raio para mim, ó, engasguei. E também na área da cibercultura. Cândida é poeta e artista multimídia para sua própria sobrevivência, segundo ela mesma. E o seu mais recente livro de poesia é o Quando Fronteira, da editora Patuá, 2019, que tem um site, quando.candidaalmeida.com.br. Pessoal, vocês que estão aqui porque são seguidores da Cândida também podem curtir o Instagram de Esquinas para receber aí a atualização da programação das próximas lives. A gente começa o novo ciclo já amanhã com o professor Jefferson Mariano. Eu falo mais sobre isso no final da live. Cândida, super obrigada por você topar conversar com a gente sobre artes e mídias sociais. Super importante, eu tenho observado, assim, aí é bem de um lugar de não pesquisa, mas de observação, né, que a arte tem sido um respiro para as pessoas nesse momento, né, assim, a arte tem salvado a gente, então queria que você primeiro contasse um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né, e depois eu tenho algumas perguntinhas aqui já para orientar a nossa conversa, mas as pessoas também podem mandar perguntas aqui pelo chat, tá, pessoal, pelos comentários, vou ficar atenta. Obrigada, Cã. Bom, primeiro, professora Michele, muito obrigada pelo convite aí do CIP, né? Michele é coordenadora aí do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Libero. Agradecer muitíssimo o convite e a gente ter esse espaço para tratar de um tema tão importante, talvez uma das questões mais antigas do humano na nossa sociedade. Queria agradecer também a presença de cada um aí que já entrou, ou que estão entrando, ou que tiveram desejo de entrar nessa live, para a gente poder conversar, dialogar sobre
a arte, as manifestações artísticas, e aí eu já introduzo um pouco do pensamento, né? Esse agora que nos impõe muitas reflexões, né? E falar dessa arte que é o campo da materialização da reflexão em vários sentidos, né? Dentro do ponto de vista estético, do ponto de vista ético, aí, e um campo da grande provocação que tenta alcançar todos indistintamente, né? Antes de você fazer perguntas, eu queria colocar um ponto de vista muito claro para mim da arte. A arte é a maneira como todos e todas podem abraçar e fazer a filosofia acontecer pelas vias da materialidade, porque é o sentir, é o provocar por meio da matéria artística que está em jogo, né, na concepção da arte. E aí esse tempo, né, que a gente vive, um tempo de enfrentamentos diversos, né, nos coloca a pensar e a produzir de maneiras que talvez a gente nunca tenha vivenciado na nossa vida, na nossa história. Então, acho que esse momento de agora é um momento muito potente, muito importante para a gente debater a arte e a potência que a arte tem de representar as nossas inquietações e as inquietações, não apenas as individuais, as inquietações do mundo. Obrigada, Karen. O que a gente tem assistido? Assim, muita coisa de rede social, muita coisa de live, muita apresentação desse universo, né? Mas eu queria que você me contasse um pouco se isso é arte, né? E como que a gente consegue reconhecer a arte em tudo que está sendo apresentado como artístico. Não sei se eu consegui explicar o que eu... A arte, a gente não pode definir o que é arte e o que não é arte a priori. Isso é um erro, né? Mesmo porque essa é a pergunta, essa é a grande retórica do fazer humano, e a pergunta sem resposta, né? O que é arte e o que deixa de ser arte. Todas as linguagens disponíveis e acessíveis ao humano, elas são potencialmente aptas a serem representadas artisticamente. O que tem por trás da arte, do movimento da arte? A inquietação, independente da linguagem. O que move a arte não é simplesmente o desejo de fazer arte, mas a capacidade que a arte tem de provocar uma reflexão. Né? E aí tem alguns pontos que são meus, outros de outros autores, mas mais do que uma arte que venha com uma provocação nela, a grande questão da arte é o quanto ela pode gerar uma provocação, ou seja, um questionamento, uma pergunta na mente daqueles que fazem parte da arte, né? Que somos nós, né, os receptores, os interatores, os fruidores dessa arte. E é aí que eu acho que é essa grande separação, né? A gente tem uma discussão de uma arte para o mercado, ou uma arte, na verdade, que não são excludentes, uma arte para o sensível, né? A arte, para mim, tanto é que eu evito muito em colocar a ideia de obra de arte, porque a obra de arte, ela não ela acontece. Ela não é a priori uma obra de arte. A obra acontece. Por que ela acontece? Ela precisa do artista, ela precisa da materialidade, da formatividade artística, e ela precisa de um espectador. Tem uma analogia que eu gosto de falar muito. O que é, né, a Mona Lisa lá trancada dentro do Louvre, sem um espectador? O que é esse projeto arte, esse objeto de arte, né? Então, se ela não encontra quem a complete, né? Claro que essa complementaridade ela é pontual, ela é transformadora, mas não transformadora da obra, da materialidade da obra, mas da relação. Porque a arte é uma relação que acontece, ela é um fenômeno sempre potente a acontecer, e não algo dado a priori. Quando a gente pensa nas mídias sociais, por exemplo, a gente tem uma potência, como é uma linguagem, né, tão potente, com multimídia, né, a gente tem aspectos sonoros, verbais, visuais, interativos, a gente tem uma troca muito intensa com o público.
Agora, daí a dizer que isso basta para ela ser arte? Não. Que tipo de relação acontece? Quais são os acontecimentos estéticos que vão se dar a partir do contato com a arte? Então, é possível a gente pensar nas mídias como um grande cenário potente para expressões artísticas. A questão é que a arte, volta e meia, ela precisa dialogar com a própria linguagem, né? A arte, ela tensiona a linguagem, ela tensiona um tema e ela tensiona o espectador. Então, ela tem essas três tensões. Ela olha para si, ela olha para algo de fora dela e ela olha para quem a recebe, né? Então, quando a gente consegue visualizar e perceber esse processo, né, que é um processo interativo, essa arte vai acontecer. O que acontece já, não sei nem se isso é uma pergunta, mas já estendendo um pouco a reflexão, a gente tem, no contexto das mídias sociais, algumas práticas, por exemplo, a gente tem uma arte super explorada, que já está sendo super explorada por um mercado. Por exemplo, a gente pensa, tem movimentos diferentes aí de arte acontecendo na internet. Isso é muito, muito importante. Não dá para a gente determinar que a arte que acontece na internet são só as lives, né? E muito das lives exclusivamente musicais. Elas podem ser, sim, elas podem acontecer enquanto arte, sim, né? Mas há um processo de captura, né, dessa narrativa também pela indústria, né? E isso a gente precisa pontuar, mas de outro lado também há artistas independentes, movimentos independentes, projetos independentes que começam a ganhar fôlego e ter uma relação mais democrática de visão desses espaços de experimentação, exploração e divulgação da arte. E nas mídias sociais a gente tem que prestar muita atenção. O que é a divulgação artística e o que é a produção artística de fato, né? Então, a gente tem várias questões a serem colocadas, questões muito fundamentais. Mas uma coisa tem que ser muito clara. Se a arte não provocar, ela não aconteceu. Ela até pode se projetar como arte, mas ela não acontece. Cândida, eu te ouvindo, eu escuto assim, que a arte só é arte se ela provocar. Não só uma provocação, mas também uma reverberação. Dá para fazer um paralelo, então, dizer que a arte ela tem muito de contorno comunicacional, digamos assim? Porque aí isso relaciona bastante a nossa conversa com o que está acontecendo agora, né? A arte e a comunicação, elas são duas irmãs, né? Não há arte que não seja comunicativa. E não há caminho para a arte que não seja explorar e repensar as estruturas de comunicação, né? Então, a arte depende das mídias, né? E aí você pensar que uma tela é mídia, né? Você tem aí a gente pode diferenciar o que são mídias de massa, o que não são mídias de massa, mas a arte, ela estabelece um processo de comunicação, um processo intenso, um processo filosófico, né, que vai trazer aspectos filosóficos importantes, ela vai trazer as questões estéticas fundamentais para o diálogo. Então, a importância do pensamento, do questionamento, a importância da razão lógica estruturada pela matriz verbal, ela é tão grande quanto aquela capacidade que você tem de se surpreender, de rechaçar, enfim, de entrar em contato. Então, a arte é a comunicação, né? E a arte é o princípio da comunicação humana. Se a gente for pensar o que são os registros, né, da arte rupestre, é justamente essa tentativa do homem, né, e hoje trazendo até um conceito que é muito usado hoje em dia, transmídia, né? Então, quando você pensa na arte rupestre, a tentativa de representação do mundo por meio, né, de desenhos, né, elementos gráficos, né, nas cavernas, é uma tentativa de comunicação, mas uma tentativa de comunicação, um processo de comunicação que faz uso de uma relação que é estética. E quando a gente volta para lá, por que eu disse que é transmídia? Porque o corpo também
está provocando uma narrativa. Ora, eu tenho uma narrativa ali escrita na caverna e tem outra narrativa em mim, né? E existe uma terceira narrativa se construindo nessa relação e em quem está interagindo nesses processos, né? E aí eu aproveito até para colocar, né? O artista, muitas vezes as instituições acabam colocando os artistas num degrau como se para promover essa provocação artística a gente precisa de um dom divino ou de um heroísmo, né? Ou de uma, como se diz, eu estou com a palavra aqui na cabeça, de que os museus coloquem, né, assim, atestem a validade daquela arte, museus, galerias, atestem a validade daquela arte, só que a arte é do humano. De uma credencial, né, de uma legitimação. Isso, legitimação é a palavra. A gente precisa dessas legitimações, né, tem essa ideia da legitimação embutida por trás, mas essa é uma ideia que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ok, existem, o ser humano é um artista por natureza. O ser humano, porque o ser humano está no sensível, ele busca o tempo inteiro representar o sensível. A gente passa a vida tentando compreender por verbos, tentando formular, mas a gente passa a vida também buscando representar as nossas emoções por outras vias, porque o verbo não basta. Né? A explicação não basta, o bater do coração, a vida está nesse contato estético. Então, assim, existem os artistas que são os indivíduos humanos, né? Todo indivíduo, ele é um artista. Ele pode ou não pode se colocar como artista, ou artista de si, artista de um pouco público, mas a gente trabalha artisticamente o tempo inteiro. E existe outro lado que são os artistas profissionais. Aí eu tendo a fazer uma divisão que não é longe de mim colocar em muros, mas o ser humano, artista, que usa da arte como uma reflexão, uma provocação, ele vai trabalhar com questões individuais, questões do seu entorno, questões que te afligem, muito embora essas questões sejam sociais, muitas vezes sociais. Agora tem um outro ponto, que é o artista profissional que dedica a vida dele a interpretar a sociedade, o mundo, o tempo, as linguagens que a gente vive. Então, o artista, mais do que ser uma pessoa dada ao entreter do público, ela é uma pessoa fundamental para representar e interpretar toda essa complexidade do mundo, que é do ponto de vista da razão, mas, sobretudo, do ponto de vista da emoção, da capacidade que esse mundo tem de nos provocar sensivelmente. Ô, Cândida, tem uma pergunta aqui nos comentários do Flávio Avelino, que é um amigo querido, pesquisador que está morando em Portugal. A arte está sempre relacionada com o belo, por isso, quanto melhor, mais bem feito, melhor a comunicação? Então, Flávio, aí tem uma questão, né? Essa questão da história, o Humberto Eco tem um livro ali em cima da minha prateleira, A História da Beleza, né? Muitas vezes, né? E aí o Pareyson, que é um cara que eu estudo há muitos anos também para pensar a arte, ele vai dizer, né, que a arte muitas vezes procura, né, corre atrás deliberadamente do feio, e esse belo é o feio, né? É o incômodo, né? Eu entendo quando você coloca essa questão do belo, um apuro da técnica, um apuro de domínio da linguagem. Mas tem uma das principais questões que precisam, que esse feio, entre aspas, e esse belo, entre aspas, que é o seguinte, quando a gente olha para a produção artística e para o uso das linguagens, a gente encontra muito ruído no meio do caminho. Os ruídos é a própria anunciação da linguagem. Abraçar o ruído é abraçar a potência estética da obra de arte. Então, pena, assim, de quem procura, né, essa perfeição da linguagem. O que a gente tem que ver dentro da arte é essa busca pelo explorar da potência da linguagem e pela capacidade que, buscando pelo ruído ou pela um apuro técnico, né, a gente buscar essa construção constante, né, do que é da potência da arte, da potência da linguagem, da potência da representação dela, né?
Muito boa pergunta. O fato da gente estar vivendo esse momento numa circunstância de isolamento social, né? Retira desse processo comunicacional. Peraí que tá ouvindo alguma coisa aqui estranha. É aqui que você quer. Aqui. É que assim, tá no ar? Gente, Tá no ar? Tá no ar. Tá ao vivo? Gente, já tá ao vivo, calma, vamos lá. o que tá acontecendo aqui? Bem, muito boa noite, muito boa noite. Nós somos o Circo de Soleides e esse é o programa Soleides Impress, o programa da imprensa oficiosa dos eventos mais importantes do mundo real e virtual. Quem são vocês? E a gente, peraí, moça, um minutinho. A gente veio aqui nessa live fazer uma intervenção, né, Augustina? Intervenção? Intervenção nesses tempos atuais não está sendo correspondente e atualmente não é bom usar essa. Não, então a gente veio fazer uma invasão. Invasão muitas vezes é utilizada para colocar negativamente as ações das pessoas que estão conquistando espaços. Tá bom. Então a gente veio fazer uma ocupação desse espaço. Ai, sejam bem-vindas à nossa live. Gente, eu acabei de ser invadida aqui por uma... Ocupada. Eu acabei de ser ocupada. Eu acho que eu tô ocupada aqui, gente. Então, ocupada, mas a gente só veio fazer uma pequena intervenção. Quer dizer, ocupação. Quer dizer, é isso. Ocupação. Muito boa noite, é um prazer inenarrável estar aqui ocupando o seu espaço virtual nesta noite. E a gente veio aqui para fazer uma entrevista, né? Porque afinal somos Soleides. Michele, tudo bem para você? Oficiosa. Tudo ótimo. Vamos que vamos. Do mundo real e virtual. Cara, Maria Cândida. Pois não. Você, uma poeta incrível e maravilhosa, que lançou ano passado este livro lindo de poesia, Quando Fronteira, e que eu estive lá no evento do lançamento, ganhei até o livro autografado, assinatura, tá tudo bonitinho aqui, tá lindo, tá maravilhoso. Eu vou até ler uma poesia sua. Gente, isso tudo é novidade, tá? Encontrar a lógica das coisas é aplicar na própria razão o desejo de ser livre da dúvida. Da dúvida. Mas olha, eu tenho certeza que esse livro seu aqui, ó, tá livre, leve e solto, voando por aí. E aí eu queria saber de você, assim, onde você tá e para onde você deseja ir. Eu tô no tempo. Eu tô de passagem. Eu desejo ir passando. Muito interessante. Muito interessante. É como passarinho. Fala, Lucina. Ô, Cândida, eu queria assim indicar uma coisa. A senhora não tá aparecendo na live. Eu tô assistindo aqui também, ó. Não tá aparecendo sua cara. É que eu fui ocupada. Ah, tá. Entendi. Olha, então, a senhora pode descer um pouquinho a câmera, porque eu também tô sendo cortada. A gente tá pelo pescoço, assim. Aí. Você me dirige? Agora sou eu. Gente, eu sou a Úrsula Bel. Eu sou repórter de sala, cozinha, varanda, banheiro. Estou aqui para falar com você. Professora e doutora em semiótica e mídias digitais. Sim, você como professora doutora, como você acha que nesse momento, com essa pandemia do coronavírus, o Covid-17, como você vai fazer, como vai acontecer para proteger os computadores, os celulares, dos vírus maléficos que atentam contra a democracia? Bom, o que fazer com os vídeos maléficos? Eu acho que a única solução é a gente colocar as pessoas para refletirem. Não há um povo que se forme por exclamações. Né? Hoje a gente vê muita representação do mundo por frases imperativas, exclamações. A gente deveria mais provocar perguntas.
Ou seja, a gente deveria dar acesso ou trabalhar com a arte, com essa potência que a arte tem de formar o sujeito como questionador e não como replicador. Esse é um dos papéis da arte. Por exemplo, tem um grupo de palhaças que adora provocar os questionamentos e ainda conseguem ser engraçadas. Incrível! Eu quero conhecer esse grupo, gente, é muito legal. Eu adoro essa metalinguagem. É meta. Aliás, a gente acabou de entrar numa meta-live. A gente está aqui potencializando o uso, né, da linguagem, das lives, fazendo uma live da live. E pensando que mesmo no pensamento acadêmico, a arte pode pedir licença para fazer reflexões sobre a própria linguagem. Vocês entenderam? E, o tempo de vocês vai se esgotar. A gente já vai terminar. A gente tem uma live daqui a pouco, oficial, real, no nosso canal. Então, eu tenho uma pergunta para você. Mas antes eu queria falar assim, arruma um pouquinho assim para a esquerda, que está cortando um pouquinho da cara. Bom, eu estou analisando tudo porque eu sou editora de jornalismo. Eu gostaria de entrevistar você, a sócia de casa da Sociedade Limitada do Lar. Como você faz para conciliar a profissão, a rotina doméstica, a saúde física e mental? Você assiste, por exemplo, o canal do Circo de Soleil? Assisto. Já se inscreveu, curtiu, compartilhou? Você também que está em casa, pode curtir, compartilhar, depois você se inscreve aqui. Adriana, nossa amiga, assistente, companheira, coloca tudo aqui, por favor. Toda sua, Cânia. Responda. Como faz para conciliar a saúde? Ela vem de vez em quando. A gente precisa de estar o tempo inteiro conectada com o agora. Isso, melhor do que eu, a Michelle pode falar. Se a gente estiver conectada no futuro ou no passado, a gente perde o processo, a gente perde a passagem. E a vida, como eu falei agora há pouco, é passagem. Então, para dar conta de conciliar, eu não posso pensar no todo, eu tenho que pensar no meu agora. É claro que a gente lança uma perspectiva de se fazer lá na frente, mas enquanto não faz, o desejado não se faz, ele se transforma no acontecer imediato do agora, do agora, do agora, do agora. Senhora, que é muita poesia isso! É muita poesia. É arte na veia. Eu posso ler a última poesia daqui, porque tem a ver com essa coisa do agora? A gente já vai correr para a nossa nota. Composição 1. O ritmo da vida espera compasso da harmonia com a morte. Gente, é agora mesmo. A gente tem que ir, né? Tem que ir, gente. A nossa ocupação está terminando. Pega aí o tempo. Muito obrigada, Circo de Soleides. Ai, gente, olha maravilhosa. Só. A gente está indo. O que era mesmo para eu falar que eu esqueci? Esse foi o Soleides impresso. Esse foi o Soleides Emprega, a imprensa oficiosa dos eventos mais importantes do mundo virtual e do mundo real. E eu sou a Grace, repórter, jornalista investigativa, e estou indo agora para a nossa live. É isso mesmo, gente. Hoje temos uma live às 19 horas com a Matusquela, uma palhaça maravilhosa de Brasília, do Palhaças do Mundo. Isso, sai daqui, depois vai falar, tá? Vamos pro nosso estúdio, que a entrevistada é de Brasília e já tá chegando. Beijo! Beijo, maravilhosa. Bom, gente, quer fazer alguma Fala pergunta? Um delas, Cândida. Quem elas são? Conta pra gente como elas apareceram aí, o que quer dizer? Elas são Circo de Soleides, são essas 3 palhaças maravilhosas, elas fazem um projeto de palhaçaria feminista, e eu fiz esse convite para a gente bater essa bola aqui hoje, justamente porque elas são uma maravilhosa representação do que a arte performática, a arte cênica como tem feito uso das mídias sociais.
o Circo de Soleides, elas têm trabalhado muito intensamente nesse sentido de potencializar o uso com lives, com edições, né, que era um pouco do que eu gostaria de falar também, sobre os vários formatos, e elas são um grupo independente, né, enfim, dessa arte que pode e como pode potencializar. Então, eu convido elas aqui para mostrar como esses artistas, eles podem explorar essa potência. E, claro, uma das questões aqui foi a gente tensionar um pouco da linguagem das mídias sociais, essa linguagem das lives. A gente não pensar só nos produtos que a gente produz, só nos conteúdos, mas pensar em como que a gente pode explorar potencialmente essas formas das linguagens e transgredir no sentido de experimentar essa linguagem, que é o que eu acho que falta um pouco no nosso mundo, né? Muito careta, muito quadrado no sentido dos usos que tem feito, né? E isso aqui é um exemplo claro da importância desse contato entre arte e comunicação, né? A arte fazendo uso da comunicação, a comunicação fazendo uso da arte para potencializar o universo mesmo, todo o universo. Porque você me contando isso, e tem a ver com o que a gente falava quando elas estavam aí no ar com a gente, de que a vida é o durante, né? O mundo apressado, ele é um mundo cafona porque ele é o mundo das fórmulas, né? Tudo tem que se encaixar num pré-existente que deu certo e que é replicável ou escalável, e a arte, ela não é isso, né? E aí eu acho que você falava no começo, né? Tem a arte de mercado, que talvez seja isso, né? Escalável, vendável, e tem essa arte que acontece. O pessoal elogiou bastante, Cândida, a intervenção delas, a Aurora colocou aqui, parabéns, ocupação lúdica, linda, humana. Enquanto elas estavam falando, o pessoal elogiou bastante. Tem uma pergunta do professor Wagner, e o professor Rodrigo diz assim, chegando atrasado, se a pergunta já foi feita, me desculpe, você tem descoberto novos sentidos na quarentena? E depois eu faço a pergunta do professor Wagner, que está guardadinha aqui, que ele fez lá atrás. Tá, oi Ratier, boa noite. Eu queria dar uma boa noite para todas e todos que entraram aí na live. Eu vi um beijo, se a Jeane estiver ainda. A Jeane foi quem me abriu para o mundo da semiótica, foi minha primeira professora, quem me mostrou o mundo da semiótica e do pensar sobre a arte. Um oi aí, geral, estou muito feliz aqui. Se eu descobrir novos sentidos, eu estou descobrindo, indo, todos os sentidos possíveis, menino Ratier, como eu gosto de te chamar. Descobrir, inclusive, né, obviamente, eu tenho um trabalho artístico que dialoga muito com o tempo, né? Então, a gente está, né, nesse momento, sendo convidado, leia-se também obrigado a interagir com o próprio tempo, com outros tempos, né? E a quarentena, ela traz a gente, tira a gente um pouco das conexões externas, por questões óbvias, e que são pesarosas muitas vezes, né? A gente deixa de poder usar um pouco da capacidade de flaner que a gente tem pelas ruas da cidade, mas a gente começa a se descobrir enquanto sujeito simples, enquanto sujeito mínimo, e sujeito que precisa do elementar. E na medida em que você olha para o elementar, olha para o simples, olha para o detalhe, estar atento aos mínimos que a gente recebe esse convite, a gente entende a potência do que é a vida, né? Do que é estar na vida, e não passar pela vida simplesmente, né? Quando a gente volta, tem esse diálogo com a nossa morada, né? No nosso lar, né, a gente passa a entender muito mais a noção de um lugar que me habita, não só um lugar que eu habito, né? Então, a casa é o meu lugar, né? Está em mim, ela não está só nessas paredes que me rodeiam, né? Então, esse lugar da essência é fundamental. E outra coisa, a gente acaba tendo alguns óculos para
para ver o mundo, né? Assim, e conseguir ver algumas questões que a gente já sempre questionava, mas como que as diferenças, como que a crueldade do humano acaba se acentuando, porque a gente se vê no nosso próprio lugar de privilégio, e aí cada vez mais me sentindo uma privilegiada e perguntando por que eu, não pela lamentação, mas porque eu estou nesse lugar confortável de segurança e o outro não, né? E agora, tem uma coisa que eu acho, Rodrigo, que você me traz, que eu acho fundamental, eu sou poeta, né? As meninas falaram aí, você também me apresentou, artista, e eu venho tentando produzir artisticamente, né? Que é algo que dá vida à produção artística. Só que eu não consigo mais, aí como uma fala como artista, eu não consigo mais não trazer esse tema do isolamento, esse tema da aflição humana, esse tema do medo, né, obviamente, de um destino duro, mais duro ainda. Então, esse tempo do coronavírus com as questões do mundo, né, esse avanço enfim, de ultradireita, acaba se sobrepondo às próprias inquietações internas, né? Então, se você começa a olhar os poetas, os artistas, e eu tenho uma rede grande de artistas e poetas, assim, não dá para falar em números, mas é recorrente, é absurda a quantidade de gente que tem sido obrigada a olhar para esse tempo. São obrigados? Não, né? Não tem nada, mas o formulário estético das questões estéticas acabam se sobrepondo de pensar nesse sentido, pensar o momento. Uma coisa curiosa, eu como professora da Faculdade de Comunicação, eu tenho, aí da Casper Libero, eu tenho um projeto que é de provocar os alunos do curso de Rádio e TV a desenvolverem seus projetos de arte em várias linguagens. É um projeto que você pode usar transmídia, vídeo, fotografia, qualquer linguagem. Né? Justamente para cada linguagem tem um tensionamento. E quando eu vejo os pré-projetos deles, quase todos estão dialogando com a quarentena, com esse tempo, com as questões que estão existindo. Então, isso é um pulso do mundo. Né? Então, tem um mundo todo produzindo novos sentidos por meio disso. E a arte vai ser fundamental, porque a arte de agora vai marcar uma poética muito específica. Isso eu acho importante deixar, viu, Mi? Talvez uma das coisas mais importantes da minha fala hoje. Existe uma questão que é o surgimento das poéticas. As poéticas, elas podem ser implícitas no exercício ou explícita. Quando a gente faz um manifesto, a gente está explicitando uma poética. Quando a gente vai fazendo um trabalho e a gente consegue ver num conjunto de um trabalho, né, uma pessoa, marcas que façam com que eles se aproximem, a gente vê uma poética aí surgindo de maneira não explícita, implícita. O fato é que neste tempo de agora, seremos lembrados por uma produção artística, tal como a gente viveu no início do século XX, né, um movimento social, não é à toa que os dois tempos são muito próximos em termos de inquietação social, inquietação política, inquietação econômica, né, e uma instabilidade social tremenda no mundo, e aí que entraram os movimentos de arte que hoje, vendo daqui, a gente consegue identificá-los, mapeá-los, mas hoje é muito claro que este tempo de agora vai marcar para sempre uma poética. Então, tudo que a gente produz hoje artisticamente será referência para essa poética que está surgindo. Isso eu falo com muita tranquilidade, assim, de conseguir ver isso, seja em linguagem, seja em temática, seja na relação de representação dos contornos sociais atuais. O professor Heitor, né, candidato, que está aqui ouvindo a gente, que é nosso poeta também, esses dias compartilhou uma coisa nesse sentido, né, que ele dizia, eu encontro os poemas, mas é inevitável encontrar o anúncio do fim do mundo, né? A gente está se deparando com essa realidade, né? Então isso está sendo também colocado nas expressões artísticas desse momento. Tem duas perguntas que se conectam com esse momento que a gente está vivendo, Cândida. Uma do P. Dinamite. A produção criativa na pandemia tem efervescido ainda mais. Como a arte também é comunicação, existiria algum momento hipotético em que a arte pode ser demais, excesso? E o Maurício Abad pergunta,
em tempos de pandemia, não tendo encontro entre corpos, como fazer arte sem encontro entre corpos? Bom, para a primeira pergunta, só me lembra do Dinamite. A primeira pergunta é se a arte pode ser excesso nesse momento que a gente está vivendo. Nunca. Porque é muita coisa, né? A arte sempre falta. Talvez o que seja excesso é o excesso de conexão, e aí é um problema mais da comunicação do que da arte. Né? E a gente precisa separar o que é a arte que provoca, o que é um entretenimento que está lá para me esvaziar, né? Ok, a arte pode te esvaziar também, ela pode ter essa provocação. Mas o que há é o excesso do contato, obviamente, com essas mídias, né? Com a mídia digital, com a conectividade, com os processos de interação. Isso sim pode se sobrepor à nossa própria vida, isso pode se sobrepor às próprias reflexões que a gente pode fazer, porque muitas vezes um poema, Heitor, obrigada pela consideração, Heitor, um poema, você às vezes demora anos para decupar esse poema. Depois da 30ª vez que você leu, é que aquilo vai tomando novos sentidos, né? É claro, cada vez é um sentido. Então, a arte, ela nunca vai ser em excesso, porque ela é necessária. A arte é reflexão. Agora, a reflexão não precisa ser reflexão cabeção, né? A reflexão aqui, que fique muito clara, ela pode ser um convite até para o nada. Ela pode ser um convite para o esvaziamento. Né? Então, a arte e a provocação pura pela estética, pelo sentir, pelo sensível, né? Uma coisa que eu gosto de diferenciar, por exemplo, o que é uma música clássica para um músico, o que é uma música clássica para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é uma partitura, do que é uma nota, do que é... Enfim, é completamente diferente. A música para um não músico, ela é apenas um deixar sentir. A música para um músico, ela é uma matemática, né? Então, a arte, ela nunca vai ser demais. O que é demais, sim, é a nossa exposição, mas é individual, né? O quanto cada um pesa e o quanto cada um se coloca em relação aos processos, né? Eu me canso, eu desligo, às vezes eu fico uma semana sem conseguir conectar. Né? Eu escolho muito bem, né? Eu tenho, não sei nem se vai dar tempo, perdi um pouco a noção do tempo aqui, mas cases incríveis de música clássica, o ZESP está fazendo um trabalho magnífico hoje, né? Depois eu posso até voltar nesse ponto. Aí você tem a Mônica Salmazo que inaugura na MPB um modelo de divulgação da arte popular brasileira, da música popular brasileira, de uma forma genial e simples, né? É impossível não se conectar pelo encanto, né? Não se conectar pela conexão digital interativa da internet, mas pelo encantar do que é feito. Agora, o Maurício perguntou aí sobre essa questão do não corpóreo. Então, Maurício, a questão é o seguinte, a gente está num processo de vivenciar a experiência estética, ou seja, o modo como o público entra em contato com a arte por vias da mediação. É claro que as artes performáticas, né, as artes que acontecem, aquilo que exige o contato do corpo, não vai ser substituído por uma tela. A mediação, ela jamais vai substituir, assim como não substitui uma sala de aula, né? A gente está falando de outras produções. O que a gente vê agora são outras linguagens potentes surgindo e provocando outras experiências estéticas. Agora, o que não dá é para achar que agora eu consigo assistir a um show pelo celular. Você não está assistindo um show pelo celular. Você está vivenciando uma outra experiência estética. Se a gente conseguiu dar um nome para isso, não importa. E isso também é uma questão nossa, de pesquisadores do pensamento, formular isso, né? Então, a arte, ela está entre o público, entre a materialidade da obra, independente da linguagem, e entre a proposição do artista, né? E aí não importa, né? Se a gente pode começar a fazer arte por correio, por exemplo. Os correios estão abertos, né? A gente tem, por exemplo, uma manifestação muito impressionante nas cidades, que são as projeções. Eu até esqueci o nome do coletivo que tem feito essas projeções em edifícios, né? Uma arte viva dos edifícios para os edifícios. Então, muitas vezes são mensagens de protestos
que uma pessoa com um projetor consegue projetar no prédio vizinho uma videografia, ou enfim, uma imagem estática, um looping de imagens, que você tem uma provocação. Então, o que é um grande convite a esse movimento é para a gente olhar e desapegar um pouco daquelas formas de arte e pensar nessas novas artes. E é claro que é fundamental a gente pensar que elas não morreram, muito pelo contrário, elas estão na incubadora ali, os processos estão na incubadora, prontos para ressurgir, né? Uma ideia mais de coexistência do que de superação ou de sobreposição, né? A arte está entre e a comunicação está durante. Tomei nota aqui. A Sara falou que gratificante escutar sua fala, Cândida, contente com a oportunidade de reflexão. Fernando Pereira Gomes também está agradecendo. A professora Sandra está fazendo uma pergunta, Cândida. Se não seria um recomeço de um novo mundo. Não podemos também pensar na produção de novos mundos? Se a vida é passagem, ela é transformação? O que acham? Bom, esse é um problema, enfim, filosófico importante. Eu acho que novos mundos, a gente sempre tem a oportunidade de repensar os novos mundos. Acontece que esse mundo que a gente vive hoje, claro, é um mundo, né, a gente está no olho do furacão, um tornado, sei lá, né? O que a gente acontece é de múltiplas transformações. Transformações da linguagem é só uma das transformações. A gente está em processos sociais profundos, em processos econômicos profundos, em processos políticos profundos. A gente está em processos interiores profundos. Quando a gente olha para a nossa sociedade adoecida psiquiatricamente, infelizmente, e há alguns, enfim, né, não vou entrar em outros méritos, mas a gente tem um momento de profundas transformações. E transformações que deixarão marcas profundas. O olhar para o futuro, eu acho imprudente agora, né? Porque a demanda do presente é tão intensa que se eu for olhar para o futuro, eu vou deixar de ver todas essas marcas que estão sendo construídas agora, Sam. A sua pergunta é maravilhosa, ela não tem resposta para ela, não há resposta, mas ela é fundamental, ela tem uma função aí da arte e da filosofia, que é questionar, que é provocar o pensamento, que é esse deixar continuar aqui, né? Essa pergunta que me faz fazer outras perguntas, né? Enfim, a gente está em processo, mas eu não consigo ver, assim, né? Não determinaria se é positivo ou negativo e nem colocaria, depende do ser humano, deixa cada um faz como. Não, a gente está no mundo social, né? Enfim, que a gente necessita do motor, né? Existe um motor por trás. Somos parte desse motor, somos, mas, enfim, esse motor precisa direcionar a gente. O Cândida, a professora Tatiana deu um oi, disse que chegou. Oi. Oi, Tati. Eu queria te fazer a pergunta da Sara, e aí, como falta 12 minutos para a gente ter que encerrar, porque senão a gente passa do nosso horário aqui, a gente precisa honrar, né, o tempo que as pessoas... 12. Então, eu queria conversar com você um pouco sobre resistência também. Então, vou te fazer a pergunta da Sara, depois eu queria conversar com você sobre o que é possível, né, como que a arte resiste nesse momento, pegando o gancho aí do Maurício, né, em que a gente vai ter outras experiências de arte e não necessariamente o encontro de corpos, né? Mas a Sara perguntou assim, é ousadia dizer que o que a gente está vivendo hoje pode se consolidar num movimento parecido com Semana de Arte de 22, daqui a um tempo? Não acho ousado. Eu acho que a questão... vamos pensar o seguinte, o movimento de 22, depois ele acabou ganhando vários nomes, manifestos, né, que acabaram determinando, mas eu acho que, claro, dentro, condizendo com as ferramentas que a gente tem hoje, com as estruturas de linguagem a serem exploradas hoje, eu não acho nem um pouco diferente, porque a arte, vamos pensar o seguinte, a arte hoje, como lá atrás, está dialogando com as suas aflições do seu tempo, e a Covid-19 potencializa isso muito, né? Então, que é uma coisa que o Heitor trouxe, e eu falei aqui já, a arte está explorando muitas linguagens,
A arte tem negado essa ideia de burguesa, da arte burguesa, da arte. É uma arte que está na rua, é uma arte que né, assim, você vê desde os movimentos de pichação, os grafites né, que tem mais tempo. Mas posso te interromper rapidinho, porque o professor Wagner está me cobrando de fazer a pergunta dele, com razão, porque eu esqueci de fazer, e a pergunta dele é essa, sobre os grafites das ruas das grandes cidades. O que você acha dos grafites? Olha, do trabalho das meninas que você orientou e eu estava no dia da banca delas assistindo. Então, o grafite, então isso que eu estava falando, acho que vou combinar as duas respostas. Então, a gente vê uma efervescência de várias linguagens, né? Ao mesmo tempo que a gente explora as mídias sociais, a gente tem explorado a rua, né? As projeções, a gente tem feito um uso múltiplo dessas linguagens, né? E dessa experiência artística. Quando a gente pensa no grafite, não tem como dissociar o grafite da pichação, né? Enfim, que é a arte da rua. São Paulo hoje tem talvez, não sei se é o maior, mas talvez o mais importante museu aberto do mundo, que é o MAU, Museu de Arte Urbana de São Paulo, que fica ali na Cruzeiro do Sul, né, na zona norte de São Paulo. A gente tem, embaixo do Meiocão, a gente tem, né, o vão da Paulista, a gente tinha os muros da 23 de maio, que foram devidamente colocados abaixo, pintaram os muros de cinza, né, como já denunciou aí Marisa Monte em nome do Profeta Gentileza, mas a gente tem essa potência. O grafite, ele tem uma questão muito específica, né, porque enquanto arte urbana, enquanto arte da marca, do registro da URBS, ele sempre dialogou muito, tanto é que boa parte dos grafiteiros foram ou ainda são pichadores. Eu posso falar um pouco dessa arte do picho. Quando o grafite alcança as galerias, as principais galerias, e são comprados, ele tem um outro status. Isso não tira legitimidade nenhuma do grafite. Só o coloca dentro né, assim, de uma legitimação de museus, de galerias, enfim. É legítimo, mas ele perde um pouco dessa potência de resistência do ser humano, né, e usando a própria cidade para marcar os seus questionamentos. Ele continua, a estética do grafite, né, que seriam a nova estética plástica, né, os nossos painéis, os nossos quadros, ganham as ruas. E muitas das vezes, esses grafites, eles dialogam diretamente com os conflitos sociais. Né? Se você passa ali de Meiocão ou no próprio MAU, assim, porque tem o grafite encomendado e tem o grafite que damos os espaços para os grafiteiros, ocupem esses espaços, né, eles serão, e agora tem o grafite encomendado. Isso na história da arte a gente viu, né, a Igreja Católica foi a grande encomendadora de obras de arte. Não tira legitimidade, mas são outras questões. O picho, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de pontuar, que tem essa discussão se pichação é arte ou não é. Pichação é arte, pichação é expressão, pichação é estética, pichação independente se ela suja a cidade, se a gente não gosta da pichação, se a gente acha feio, a pichação ela é uma expressão artística. A pichação é ilegal. Né? O fato dela ser ilegal, né, e a gente pode questionar se ela é moral, é imoral ou não, o fato dela ser ilegal, ela é passível de pena. Né? Então não tira, né, a arte não tira a penalidade da ação do picho. Né? Mas também a penalidade não tira a função artística da pichação. Né? Então, assim, dizer que... Por quê? Isso aí a gente volta lá para aquela questão. A arte não resolve... o picho não se resolve no escrito do pichador, lá do artista pichador. Ela não é ali. Ela só vai se resolver quando eu entrar em contato com aquilo e muitas vezes eu vou achar, poxa, que sujeira, como é que esse cara subiu aí? Né? Então, está nesse confronto. Né? Sem falar que como poder de comunicação, a pichação foi muito importante, e aí mais como poder de comunicação até do que artístico, enfim, né, em vários processos aí contra poderes ditatoriais, enfim, né, aqui no Brasil mesmo, isso foi fundamental em toda a América Latina.
Ocan, a gente tem mais. Eu falo que a gente começa a live assim, professora Michele, professora Cândida, no final a gente já está se chamando pelos apelidos, né? Cancano. Ô, Cândida, a gente precisa encerrar, mas eu queria que você fizesse, talvez, sei lá, umas considerações finais aí, 3 minutos, falando como que a arte pode resistir desse momento, né? No resistindo do durante, mas que também vá dando pistas do que pode ser esse depois, né? Como que a arte para resistir, ela precisa resistir na gente, né? A arte só vai fazer sentido se ela nos encontrar ou se a gente encontrar a arte. Então, eu acho que assim, primeiro, que a gente tira a glorificação da ideia do artista, né? Todos nós potencialmente somos artistas, e que a gente também tire essa ideia de que eu vou ajudar um artista porque eu tenho dó, e eu vou concentrar o meu investimento no artista só naquele artista consagrado. A gente precisa dos artistas, e todos os artistas, para que eles possam continuar ajudando a gente a pensar sobre a sociedade. Não é à toa que a história da arte se confunde com a história da humanidade, porque a arte está o tempo inteiro refletindo sobre a humanidade. Um papel que a gente tem como ser humano é ajudar a estabelecer esse encontro tão potente hoje entre nós e as provocações da arte, se deixar penetrar pela arte. A gente tem artistas de teatro, artistas de circo, como a gente viu aqui mais cedo na live, que tem promovido encontros e espaços e reflexões, e o mais legal da arte hoje com as mídias sociais é que, por exemplo, quem já viu a live da Tereza Cristina está sempre coroada por reflexões e pela participação do público. É uma aula, É uma aula, um processo de distensão, né? Eu ia falar da OSESP. Quando você entra, né, nos canais da OSESP, hoje você consegue ver quem já foi, o que é a OSESP na Sala São Paulo, o que é a OSESP ali no Facebook, né, podendo mostrar, por exemplo, uma violoncelista, uma arpista fazendo solo, porque quando a gente está numa orquestra, está todo mundo de preto, né? Assim, você não consegue identificar o músico em si, né? Porque, obviamente, para a gente não tirar até a atenção daquilo que é a potência sonora. Quando isso é traduzido para as mídias sociais, você tem um lugar do íntimo. Então, a gente começa a perceber a música daquela arpista. Olha, a harpa é um instrumento, para mim, encantado, né? Angelical e tal. E aí você tem a oportunidade de ver esses instrumentistas. Você vê uma arte dita, erudita, plenamente acessível e palatável para a sociedade, né? E a gente tem vários movimentos artísticos convidando, né? A gente tem um Instagram hoje que, dependendo de quem segue, você vai ter uma enxurrada de poemas, de manifestações, produções artísticas acontecendo, né? Então, dar o espaço, tentar dar um espaço para esse acontecimento da arte, seja de alguma maneira, e tem uma coisa que as meninas do Soleides, elas falam, né, ver para ver, né? Se eu vejo, outras pessoas veem. A gente tem que ver para ver, porque quanto mais você vê, mais outras pessoas veem, né? Então, assim, é fundamental, assim, e não esperar só, assim, a gente tentar sair desse lugar do mainstream, né? Assim, vai lá passar, ver o Skank no Mineirão, que saudade, não sei o quê. Mas, cara, tem muita coisa acontecendo e muita gente maravilhosa que só restou isso. Só restou produzir. Ontem mesmo eu conversava com um amigo meu que é músico e aí ele me falava das questões. Olha, a gente não consegue, né, mais fazer os shows. Agora é tempo de produzir. É tempo que a gente só nos resta produzir, né? Então, e essas produções, elas estão acessíveis. São produções, assim, dignas do deixar fluir, do sentir e do fazer acontecer. Então, cabe em todo mundo a experiência estética da arte. Cabe em todo mundo, né? Procure, ache a sua experiência e siga, porque você terá sido mais rico, né, emocionalmente, e terá feito alguém reverberar em alguém essa produção artística.
Muito E quem bom, quiser, Cândido. se quiser deixar os contatos aí, deixe, né? Aproveita a live e deixe. Exatamente, aproveita aí. O professor Heitor pediu licença, disse que tinha ido embora, disse que tinha que ir embora para dar aula, e outras Boa. pessoas estão te cumprimentando aqui, depois você dá uma olhada. Eu só queria te agradecer e dizer, pessoal, que amanhã a live é com o professor Jefferson Mariano sobre dados, Covid, subnotificações, a importância da informação para a comunicação ser bem feita. Cândida, Gente, obrigada. Boa noite. O Jeff é maravilhoso. Beijo, Mi. Gente, pessoal, muito Apareçam obrigada amanhã. pela interação. Beijo. Beijo, Mi. Beijo a todo mundo. Amém.